Boa tarde, boa noite, bom dia, pessoal. Então vamos para mais uma aulinha de língua portuguesa. Na aula de hoje, a gente vai falar sobre a estrutura argumentativa. Lá nas nossas primeiras aulas, a gente viu as estratégias argumentativas, né? Ou seja, como que a gente pode convencer melhor o nosso interlocutor, quem está nos ouvindo ou nos lendo, daquilo que a gente acha, que a gente acredita, né? A gente pode usar uma consequência, um dado da realidade, um dado estatístico, uma causa, uma interpretação. Então, a gente viu que são várias as estratégias argumentativas para a gente conseguir comprovar o nosso ponto de vista. Certo? Então, vamos recuperar um pouquinho aquela informação. E agora a gente vai ver a estrutura argumentativa. Ou seja, a gente vai ver como que a gente pega aquelas estratégias argumentativas e coloca numa estrutura, né? Realmente para fazer daquelas várias ideias maravilhosas um texto. Beleza? Então, a gente vai ver como construir o texto argumentativo a partir de ótimas e profundas estratégias argumentativas. Vamos seguir. Dando uma retomada, então, no que significa a argumentação. Aqui ficou um pouquinho tapado por causa do meu vídeo. Mas a argumentação, ela fica no meio entre aquilo que o meu interlocutor pensa, sente, reflete e analisa em relação à sociedade e o que eu penso, sinto e reflito e analiso em relação à sociedade. Ou seja, perdão, num texto eu vou colocar o que eu penso sobre a sociedade e o leitor vai ler ou escutar ou conversar comigo a partir do que ele pensa. Então a argumentação está nesse meio termo, né? Como que eu vou comprovar melhor o que eu penso em relação à vida, à sociedade e à morte, e o leitor vai entender o que eu estou querendo dizer. Que por mais que ele não concorde comigo, por causa da visão de mundo dele, eu vou conseguir comprovar bem o meu ponto de vista através das estratégias argumentativas que a gente viu lá nas últimas aulas. Beleza, gente? Então a argumentação fica aí nesse meio termo. A gente viu, então, lá nas primeiras aulas, a parte do meio, né? Porque a estrutura argumentativa, ela começa com uma tese, no meio ela tem a defesa, ou seja, o que eu acho, o porquê que eu acho, em linhas gerais, o famoso justifique sua resposta, lá da escola, né? E, por fim, a conclusão, que é onde que eu chego e o que eu reflito depois de defender essa ideia. A gente viu essa parte aqui do meio, né? Que são as estratégias argumentativas que mostram que eu tô certo ou certa. Por que eu acho o que eu acho. Hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa parte aqui, sobre a tese, que é uma parte essencial e muitíssimo importante da estrutura argumentativa, que é a ideia central a ser defendida. Certo? Então vamos seguir o baile. A tese, pessoal, ela é bastante importante em relação ao texto argumentativo por alguns motivos, tá? Um deles é porque ela organiza melhor o texto. Então, a gente pensa em texto argumentativo, geralmente a gente pensa em redação, né, de vestibular, Enem, etc. E do Enseja, e do trabalho, então são vários os lugares que a gente tem que fazer textos argumentativos. E a tese, a gente vendo bem como é que ela funciona, ela organiza melhor o texto. Porque ela delimita o que vai ser falado naquelas linhas. Vamos ver com mais calma isso. Ai, perdão, gente. Rinite. O assunto dentro de uma proposta de redação, ele tem 3 abrangências, tá? A primeira abrangência é o assunto. Então, é o grande tema em que a proposta se encaixa. O segundo é o tema, que é justamente a proposta de produção do texto argumentativo. E, por fim, tem a tese, que é a ideia central do texto argumentativo. Vamos ver um exemplo para deixar isso um pouco mais entendível. A gente pega uma proposta de redação do Enem, por exemplo, que fala sobre a permanência da violência contra a mulher na sociedade atual. Então, no assunto, a gente tem a violência contra a mulher. Uma coisa super abrangente, né? A gente pode falar sobre 200 coisas dentro de violência contra a mulher. No tema,
pega essa violência contra a mulher e delimita um pouquinho. Não é qualquer coisa sobre a violência contra a mulher. É a permanência. Por que que isso ainda acontece hoje? Certo? E, por fim, a gente pega essa proposta de permanência da violência e delimita mais ainda. E a gente vê o que eu quero falar sobre a permanência. Continua a violência por causa da polícia que não resolve as coisas. Continua a violência por causa da sociedade machista. Então, são várias possibilidades. Tô com o nariz super... Não é corona, tá, gente? É realmente rinite. Eu sou muito alérgica a mudanças de tempo. Então, a tese vai ser a ideia central do texto argumentativo. Vai ser o que eu vou escolher falar sobre o tema. Certo? Ou seja, eu botei uma flechinha aqui, de baixo para cima, porque é do mais abrangente para o menos abrangente. Né? Da base da pirâmide, que é o que mais se tem para falar sobre o assunto, que é violência contra a mulher, que dá para falar um mundo de coisas. Aí delimita um pouquinho, chega ali no meio, que é o tema, que é um pouco mais delimitado, e finalmente a pontinha do triângulo, que é a tese, que é o que eu vou escolher falar sobre o tema. Então, o assunto é o grande assunto que abrange a proposta de redação, é muito mais abrangente e aberto. O tema é a proposta de produção textual realmente. Ela é aberta o suficiente para a gente poder ter várias opiniões de um tema só. E a tese, então, é a delimitação do tema da proposta de redação. É alguma parte, alguma opinião específica em relação à proposta. Porque numa redação de Enem, por exemplo, a gente tem 30 linhas, né? Então, como é que eu posso escrever sobre violência contra a mulher, que é uma coisa super abrangente, em 30 linhas? Eu precisaria de 50 páginas para falar sobre isso, né? Então, escolher uma tese organiza muito mais o texto para conseguir escrever num pedaço pequeno de linhas. Certo, gente? Por favor, qualquer coisa me perguntem. Vamos seguir. Então, falando sobre a tese, tá? Na teoria, como é que a tese funciona? A gente tem uma proposta de produção textual, né? E a partir dela, a gente pode ter diversas possibilidades de teses, de ideias centrais. Beleza? Aqui eu coloco algumas sugestões. São realmente só sugestões para ajudar vocês nesse processo de encontrar uma tese. Não é regra, não tem receita de bolo, não tem receita infalível, tem só algumas sugestões. Mas sempre lembrando, gente, a tese ela sempre vai ser uma opinião, um julgamento de alguma coisa. Nunca vai ser só uma informação, um fato, né? Do tipo, uma tese nunca vai ser a violência contra a mulher aumentou nos últimos anos. Isso é um fato, não é uma opinião, né? A tese vai ser sempre o que eu acho sobre isso. Eu acho isso aí ruim porque as mulheres acabam, né, morrendo e sofrendo mais. Eu acho que isso aí, a polícia deveria fazer mais coisas sobre isso. Eu acho que a sociedade deveria repensar como um todo o jeito que trata as mulheres, por exemplo. Então, tudo isso são opiniões, né? Então, a tese sempre vai ser uma opinião. E para ajudar a pensar um pouco sobre essa opinião, sobre como construir essa opinião, eu trago aqui algumas questões, né? Algumas perguntas que podem ajudar vocês a pensar numa opinião em relação à proposta de redação. Por exemplo, qual a maior expressão desse problema social ou assunto? Aonde que ele mais aparece? Se fosse na proposta da violência contra a mulher, podia ser nas classes mais pobres, por exemplo, ou nas classes mais ricas. Pode ser dependendo do que vocês acham em relação ao mundo. Qual o maior agente responsável ou envolvido? Na proposta da violência contra a mulher, pode ser a polícia, que não resolve as coisas. Pode ser o sistema de saúde, que não sabe lidar com uma mulher que chega no hospital e diz que sofreu um abuso.
Pode ser o sistema de justiça, que não pune os agressores corretamente. Daí depende do que vocês acham em relação ao mundo. Qual o grupo social mais afetado em relação à proposta da violência contra a mulher? Pode ser as mulheres transexuais, por exemplo, e travestis, que acabam sofrendo mais com isso. Pode ser as mulheres negras, pode ser as mães solteiras. Então, pensar quem que mais é afetado em relação a esse problema social. Qual a maior causa dessa questão? O que mais chama a atenção de vocês na causa desse problema? Então, se a gente pensar na violência contra a mulher, por que ela existe? Né? Por causa da sociedade machista, por exemplo. Porque a sociedade acha que as mulheres não valem muita coisa. Porque a sociedade acha que não precisa... Porque o jeito que a sociedade foi construída até agora não precisa se preocupar com a saúde das mulheres, por exemplo. Então, são várias causas. Escolher uma delas, de acordo com o que vocês acham do mundo, pode ser uma tese para um texto. Uma outra possibilidade. Qual a consequência mais importante e por quê? Por exemplo, pegando a proposta da violência contra a mulher, né? A gente pode ter uma tese de que a violência contra a mulher é muito absurda porque aumentou em 230% no último ano a violência contra mulheres negras, por exemplo, que acabam sofrendo mais com isso, né? Uma outra consequência grande é que a violência sempre vai ser uma consequência de grande violência, né? Mas pode ser que a consequência é que o sistema de justiça não funciona. A sociedade continua machista. Então, pensar em várias consequências importantes e por que vocês acham elas importantes pode ser também uma tese para o texto argumentativo. E uma outra possibilidade é por quais motivos isso ainda acontece. Por exemplo, a violência contra a mulher acontece ainda por causa da sociedade machista. Acontece porque na sociedade se criou essa ideia de que, como é que é o ditado? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Né? Então, porque, sei lá, acontece ainda porque os movimentos feministas que lutam contra a violência contra a mulher não têm tanto espaço na sociedade, por exemplo. Então, são várias possibilidades de dizer por quais motivos que esse problema ainda acontece. Então, geralmente, as propostas de redação vão partir de problemas, né, de questionamentos. E pensar sobre como esses questionamentos funcionam na sociedade a partir dessas perguntas aqui que eu coloco, que são só orientações, né, pode ajudar vocês a construir uma tese. Mas vocês podem jogar fora tudo isso que eu falei e pensar numa outra coisa, né? Mas o importante é que fique bem explicado que a tese de um texto argumentativo não é um fato, não é uma constatação, não é uma afirmação, né? Não é uma coisa da realidade, é o que eu acho sobre isso. É a minha opinião em relação a isso. É um julgamento que eu faço em relação a esse fato da realidade. Beleza? Vamos ver, então, como é que funciona esses questionamentos aqui numa outra proposta que não é violência contra a mulher. Então, pensando um pouco mais aquelas ideias de tese, né? Na prática, vamos pegar uma outra proposta para deixar tudo bem mais explicadinho sobre a relação entre o progresso da sociedade e o meio ambiente. Né? Como a gente muitas vezes acaba avançando enquanto sociedade, enquanto a gente maltrata o meio ambiente, né? Como a gente está vendo agora, por exemplo, com as queimadas que estão acontecendo por todo o Brasil. Então, por exemplo, onde que isso mais se expressa, né? Que era a primeira pergunta. Que o progresso desenfreado se expressa mais na nossa alimentação não saudável.
Então a gente avança, avança, avança e acaba comendo muita comida que não é saudável e acaba causando muito lixo, poluição, embalagens, plástico, etc. Esses problemas no meio ambiente. A gente pode pensar no maior responsável também, que são as grandes empresas que poluem na busca do lucro. A gente pode pensar que o grupo social mais afetado são as classes mais baixas, porque não tem a grana de comprar alimentos orgânicos, por exemplo. A gente pode pensar que uma grande causa é a ideia de progresso capitalista, né? Que quanto mais a gente destrói e desmata, tudo bem, porque a gente está avançando enquanto capitalismo, né? Ganhando mais lucro e tudo mais. A gente pode pensar também que a maior consequência é a destruição do planeta para as futuras gerações. Então, essa sociedade que avança tanto, que é tanta tecnologia e coisas novas, em detrimento do meio ambiente, que acaba prejudicando o meio ambiente, quem vai pagar o pato, né, são as futuras gerações. Então, essa pode ser uma grande consequência. Ou ainda, isso ainda acontece pela nossa ganância enquanto sociedade. Então a sociedade não aprendeu que não adianta querer coisa. A gente tem que cuidar do que a gente já tem, né? Então aqui a gente consegue perceber que a tese, ela não é só um fato, né? Não é o meio ambiente, o desmatamento é muito grande no Brasil. As queimadas machucam, maltratam muito o meio ambiente, por exemplo. Não é só um fato. É uma opinião sobre o fato. Quem é o responsável pelas queimadas? Qual a maior consequência delas? Por que elas são tão ruins? Certo? Então isso é o mais importante. Ver como que a tese ela é uma opinião sobre alguma coisa. Não só alguma coisa. Belezinha? Então seguiremos o baile. Então, em resumo, gente. A tese ideia central é uma opinião sobre uma parte da proposta de produção textual. Então, não é só a proposta, então não é só violência contra a mulher, e não é um fato sobre a violência contra a mulher. A violência contra a mulher aumentou nos últimos anos. O que eu acho sobre isso? Eu acho ruim, eu acho bom, acho que podia melhorar, acho que o responsável é tal instituição, acho que uma grande causa disso é tal coisa. Então, procurar pelas possibilidades de opinião é importante para a gente construir um bom texto argumentativo. Certo, gente? Então, uma outra coisa que é importante também em relação à tese, que a tese é curta, né? É uma opinião curtinha ali, numa frase só, bem rápida, que seja um resumo da opinião de vocês. Isso porque os porquês e as justificativas dessa opinião vão para a parte da comprovação, vão para a parte de desenvolvimento do texto argumentativo. Então, no início, vocês vão colocar a tese de vocês, numa frasezinha curta. A parte de comprovação de por que vocês acham isso vai ir para o desenvolvimento. Beleza? Falando sobre isso, para a gente ir se encaminhando para o final, uma parte importante do texto argumentativo é planejar o texto. É a gente pensar no texto antes de ir para o rascunho. E realmente é antes de ir para o rascunho, para que a gente consiga organizar o texto antes de realmente escrever o texto. Porque senão a gente chega lá no meio do texto, na real eu tive uma outra ideia muito mais legal para aqui no meio, aí tenta botar no meio e fica um bagulho meio bizarro, né? A gente organizando o texto é muito, muito, muito melhor para um texto bem mais organizado e coerente e coeso, que nem a gente viu nas primeiras aulas. Certo? Então, planejar o texto nada mais é do que fazer um resumo em tópicos do que tu vai colocar dentro do texto quando tu for fazer o rascunho. Então é só tu organizar qual vai ser a minha ideia central e qual é a ordem de argumentos que eu vou colocar dentro daquele texto. É isso. Não tem mistério,
Não tem complicação, é só e somente isso. Por exemplo, pegando a proposta que a gente estava falando antes, da relação entre o meio ambiente e o progresso da sociedade. Vamos pegar uma ideia central, que é os maiores atingidos pelo progresso negativo da sociedade são as populações indígenas. Essa é a ideia central que eu resolvi escolher. Então percebam que não é só um fato, do tipo desmatamento. Não vou só falar sobre o desmatamento, vou falar sobre o que eu acho sobre isso. Como o progresso negativo da sociedade são os mais afetados são as populações indígenas. Então é uma análise, uma interpretação que eu tenho em relação à realidade, é uma opinião, certo? Então, geralmente, quando eu falo sobre isso, alguns alunos falam, porque a minha professora me falou que não pode ter opinião dentro do texto. Tem que ter opinião. O texto é a opinião de vocês, né? Então, essa parte é bem importante da gente entender. Agora, como que eu vou expressar a sua opinião? Aí são outros 500. A gente vai falar um pouco sobre isso na aula que vem. Mas é importante que seja uma opinião, um julgamento de vocês em relação à realidade. Então, essa é a ideia central que eu escolhi. E o planejamento é realmente isso. É só a gente selecionar na ordem em que os argumentos faz mais sentido que os argumentos apareçam. Eu vou dizer, para comprovar que eu tô certa em relação a essa ideia central, eu vou falar disso, 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 disso e disso. Nessa ordem, porque faz mais sentido. Então, em vez de eu botar a coisa meio embaralhada lá no rascunho, eu já vou organizar antes para no rascunho ficar bem mais organizadinho. Então, no planejamento, eu posso ver, não, essa ideia fica melhor pro começo, essa aqui pro final, fica mais bonitinho assim, chama mais atenção, sei lá, alguma coisa assim. Então, no planejamento, é importante ver a ordem em que os argumentos vão aparecer. Beleza? Aqui, por exemplo, a partir dessa ideia central, eu selecionei e organizei alguns argumentos. A sociedade moderna, entre aspas, moderna, que tem tantos desastres naturais e poluição e muito lucro. Depois disso, eu vou falar sobre o Brasil, como foi fundado na exploração e escravização dos povos indígenas. Então, eu falo sobre o atual e depois eu parto pro passado, né, para dizer a causa desse atual. Porque assim faz mais sentido, né? O presente e depois a causa. Não vou falar da causa antes de falar o presente, né? Depois eu falo como a população indígena sofre até hoje com a poluição de rios e como isso é uma falta de respeito com os povos originários. E aqui está a minha opinião mais expressada, né? Mais evidente. Depois eu falo um pouco da atualidade também, em relação aos governantes atuais, que continuam a exploração do início do Brasil, e como a população não tem cuidados específicos contra o coronavírus, por exemplo, o que causa a morte de muitos indígenas por negligência do governo. Então, percebam o que eu fiz nesse planejamento. Primeiro, eu faço uma abertura, né? Olha só, a sociedade moderna funciona assim. Aí eu procuro a causa disso e depois eu boto a atualidade. Eu não vou misturar causa, depois atualidade, depois causa e atualidade. Vou colocar mais organizado. Primeiro eu falo da causa toda e depois da atualidade toda. Certo? Então o planejamento, ele é isso, na verdade. É a gente conseguir delimitar a ideia central, qual é a opinião que eu vou defender e qual é a lista de argumentos que eu vou usar para defender essa opinião. Faz sentido, gente? Eu espero que sim. Qualquer coisa, por favor, me perguntem. Estou disponível ali no chat ou por e-mail também. E eu espero que tenha ficado bem explicadinho. Na aula que vem, a gente vê mais algumas questões sobre o texto e depois a gente tenta colocar tudo isso na prática. Certo? Beijinhos, beijinhos e até semana que vem.